Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nessa segunda parte do vídeo, né, da nossa questão aí, nós vamos resolver os outros subitens, né, que deixamos aí para uma segunda parte, para o vídeo primeiro não ficar longo, certo? Então, antes de mais nada, antes da gente iniciar a resolução, peço a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, certo? Aperta o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que está sendo produtivo para vocês, certo? E não custa nada, já está aqui, deixa o like, aperta o sininho, se inscreve no canal, certo? Ok? Então, sem mais delongas, vamos resolver o item B e, consequentemente, o item C e D, certo? Se o vídeo for ficar longo, a gente deixa aí para uma terceira parte, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom, na parte 1 desse vídeo, nós encontramos o item A, que era a lagrangiana desse sistema, né? A equação lagrangiana aí do sistema, certo? Nossa energia aí, a diferença entre a energia cinética e potencial, ok? Então, como que a gente faz para determinar as equações de movimento? Bom, para determinar as equações de movimento, a gente vai utilizar as equações de Lagrange, né? Em cima dessa lagrangiana, que a gente formulou aí pelo formalismo de Lagrange, certo? Então, inicialmente nós sabemos que essa equação lagrangiana, ela tem 2 graus de liberdade, né? Onde nós vamos aí encontrar a equação de liberdade 1 e a equação de liberdade 2, certo? Então, antes de mais nada, vamos definir aqui a nossa equação de vínculo, né? Já que nós temos um vínculo aqui nesse sistema, certo? Então, a nossa equação de vínculo né, vai ser através dessa rotação aqui, ó, e o nosso eixo inclinado, né? Então nós temos y, quando a gente olha para o sistema, o y ele é essa variação aqui, ó, certo? Ele é esse pedaço de circunferência aí do nosso disco, que está justamente ligado ao nosso x aqui, né? Então, lembrando da equação do comprimento do arco, nós podemos dizer que y é igual ao produto entre o raio e o próprio ângulo, né? Nosso ângulo θ. Logo, se a gente pegar o y, levar o r multiplicando o ângulo para o outro lado da igualdade, nós teremos y menos r, que multiplica θ, igual a zero. Então nós temos aí a nossa função, né? A nossa equação de vínculo, que a gente vai definir como sendo f, né? Nossa função f aí em relação a y, né? E o próprio θ. Isso é igual a y menos rθ. Ok? Certo, então encontramos a nossa equação de vínculo. Por que precisaremos dessa equação de vínculo? Porque o sistema tem um vínculo, né? Então, para a gente determinar forças, as forças que estão agindo sobre esse sistema, a gente utiliza aí o vínculo, né? O multiplicador de Lagrange, certo? Ok? Então, através do vínculo, a gente pode tentar definir nossas equações do movimento, certo? E vamos determinar o seguinte. Nós sabemos que y é um dos graus de liberdade. Então eu tenho que y será igual
a equação de vínculo, né, para definir um vínculo com lambda, né, de Lagrange, é o seguinte: nós temos parcial de Lagrange em relação a y igual a dt, né, a derivada total em relação ao tempo da parcial de Lagrange em relação a y ponto. E isso menos lambda, que multiplica a parcial da função de vínculo em relação ao próprio y, né? Em relação ao y, que é o nosso segmento, né, inclinado, ok? Que está variando aqui junto com o movimento, o rolamento aí do nosso disco, ok? Bom, então definimos aí a nossa equação, vamos trabalhar em cima dela, né? Já que nós estamos trabalhando com um sistema que existe o vínculo. Nós já temos a equação de vínculo aqui, ó, né? Temos a equação de vínculo, então vamos definir as nossas equações de movimento. Bom, eu sei que a parcial de Lagrange em relação a y será que nós temos, ó, como em relação a y, então a única função que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Aqui não tem y, é constante, será zero, e aqui y ponto, né? Então será zero. Logo, isso aqui vai nos restar, quando eu multiplicar mg seno com y, o y é a minha variável, certo? Então eu vou ter isso aqui positivo, né? Quando eu multiplicar isso aqui com menos x, a gente vai ter constante, o y não vai estar envolvido. Logo, o que nós vamos ter ali é mg seno alfa, né? mg seno alfa. Logo, a parcial de Lagrange em relação a y é mg seno alfa, ok? E isso será igual a derivada total em relação ao tempo da parcial de Lagrange em relação a y ponto. E quem é y ponto? Nós só temos y ponto nessa primeira função aqui. Então, o restante será constante. Não vamos utilizar. Logo, esse 2 ele vai descer, já que nós vamos derivar em relação a y ponto. Ele vai eliminar com esse 2, então nós vamos ter aí m y ponto, né? Massa y ponto, certo? Então nós temos aqui massa y ponto menos lambda multiplicando aí a parcial da função de vínculo em relação a y, certo? Ok, e isso está fácil de resolver porque a gente já definiu a equação de vínculo, que é essa aqui, né? Então, como é em relação a y, isso aqui é constante, zero, né? E derivada de y é 1. Logo, nós vamos ter lambda que multiplica 1. Ok? Certo, então, continuando aqui, nós temos mg seno alfa, né? mg seno alfa. Isso é igual, derivando em relação ao tempo, isso aqui, a massa é constante, então nós temos massa y dois pontos, né? Se em relação ao tempo, então y ponto passa a ser y dois pontos. E menos o lambda, né? Ok? Certo. Logo, eu quero definir o meu y ponto. Então, eu vou passar o meu lambda para o outro lado positivo. Vai restar a minha massa, que vai passar dividindo aí, né, para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter que meu y ponto, minha aceleração em y, né, do corpo, será massa
gravidade seno de alfa mais lambda, certo? Mais lambda. Tudo isso dividido pela massa, né? Essa massa aqui passa. Então o que nós temos aqui, massa, elimina massa. Então, simplificando mais a nossa função, nós vamos ter y dois pontos igual a g seno de alfa mais lambda m, né? Lambda massa. Ok? Bom, aqui a gente encontrou nossa equação de movimento de y, né? Y dois pontos. Aceleração, né? No entanto, a gente precisa ainda trabalhar mais essa equação para encontrar a grandeza de fato. Ou seja, nós precisamos encontrar lambda. Como é que a gente faz isso? Bom, nós temos aí nossa primeira equação, certo? Agora eu quero tentar encontrar a minha equação do grau de liberdade θ, né? Certo? Do grau de liberdade θ aqui, ó. Então, vamos lá definir a nossa equação em θ. Certo? Ok. Bom, então, θ, né, será a parcial de Lagrange em relação a θ igual a d dt, né? Derivada total em relação ao tempo da parcial de Lagrange em relação a θ ponto. E isso menos lambda parcial da função de vínculo em relação a θ. Ok? Lembrando que esse é o multiplicador de Lagrange. Quando trabalhado em um sistema com vínculo, ele vai representar aí forças de tensão, né? Forças, né? No geral, vai representar forças aí que estão agindo no nosso sistema. Certo? Ok, então vamos definir agora a nossa equação do movimento em relação a θ. Ok, então nós precisamos aqui da nossa parcial da função em relação a θ. Vamos lá para a nossa equação de Lagrange, que encontramos na primeira parte, né, da resolução. Então nós temos aqui θ ponto. Não temos θ nessa função. Ou seja, a parcial de Lagrange em relação a θ é zero. Certo? Então, a lagrangiana não depende de θ. Logo, nós teremos aqui zero. E isso será igual à derivada total em relação ao tempo da parcial em relação a θ ponto. Θ ponto nós temos, né? Logicamente, é axiomático. Então, nós temos θ ponto ao quadrado. Isso, quando 2 na derivada dc, simplificando 2 e 4 vai ficar 1 sobre 2, m r ao quadrado e θ pontos, ok? Então essa é a nossa derivada em relação a θ pontos, né? A nossa parcial em relação a θ pontos. Então nós vamos ter o seguinte, vamos obter a derivada total em relação ao tempo da parcial de Lagrange em relação a θ ponto, será 1 sobre 2 m r quadrado e θ ponto, ok? Menos lambda, que multiplica a parcial da função de vínculo em relação a θ. E a nossa função de vínculo, ela nos deu aqui, ó, o θ, né? E vai sobrar aqui o nosso menos r, né? Quando a gente deriva em relação a θ. Ok? Então, menos r é o valor da nossa parcial ali em relação a θ. Então, eu tenho menos r. A gente sabe que esse menos r aí vai nos menos lambda, né? O produto entre eles vai ser positivo. Vou só diminuir um pouco para a gente conseguir deixar tudo aqui nessa página, certo? Então nós vamos ter aqui
derivando isso aqui em relação ao tempo, tudo isso aqui é constante. Então nós teremos 0 igual a 1 sobre 2 massa r quadrado θ 2 pontos, certo? Ali mais o lambda r, né? Mais o nosso lambda r, ok? Certo. Bom, podemos continuar a nossa resolução. Deixa eu só copiar isso aqui para a gente ir para a página seguinte, né? Ok, e colar. Bom, se a gente quiser simplificar mais essa equação, a gente pode colocar aqui o nosso θ, né? Passando esse lambda lá para o outro lado, nós teremos o seguinte: teremos menos lambda r, né, igual a 1 sobre 2 massa raio quadrado sobre θ 2 pontos. Agora eu quero θ 2 pontos, logo θ 2 pontos, que é a aceleração angular, né? Minha aceleração angular será igual a menos lambda, será menos lambda r. O 2 ele vai subir, né? 2, vou colocar o seguinte, vou colocar mais organizado. O 2 vai subir, então fica menos 2, que multiplica lambda sobre r dividido por massa r ao quadrado. Ok? Certo, agora isso aqui simplifica. Então, nós vamos obter aí a nossa aceleração angular, né? Nossa aceleração angular como sendo θ 2 pontos menos 2, que multiplica lambda sobre massa r. Ok? E aqui a gente encontra a nossa aceleração angular, outra equação do movimento. No entanto, com o mesmo problema do lambda, né? Com o mesmo problema do lambda. A gente encontrou aí a equação parcialmente, mas a gente precisa saber quem é esse cara aqui para poder definir uma equação concreta, né? Certo? Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente voltar lá, ok? A gente definiu aqui a nossa equação de vínculo. Nossa equação de vínculo como sendo isso aqui, né? Certo? Ok. Logo, a gente pode simplesmente manipular aquela equação ali, certo? Onde nós vamos ter, vou colocar esse azul, onde nós temos y igual a r θ, derivando em relação a θ, né? É isso, derivando em relação a θ, nós vamos obter o seguinte. Quer dizer, derivando em relação ao tempo, né? Já que θ é uma constante, o raio é constante. Então, derivando isso aqui em relação ao tempo, nós vamos derivar também isso aqui em relação ao tempo, né? Ok? Então, derivando de ambos os lados em relação ao tempo, nós temos y ponto igual a r e θ ponto. Certo? Θ ponto. Se a gente derivar novamente em relação ao tempo, nós temos y 2 pontos igual ao raio θ 2 pontos. Logo eu tenho θ 2 pontos igual
a y dois pontos dividido pelo raio, certo? Ok. Logo, nós encontramos aí um valor para θ, né? Para tentar encontrar o nosso, ó, camarada aqui. O nosso lambda, né? Certo? Então, se a gente substituir θ dois pontos aqui, nós vamos ter o seguinte: menos 2 lambda sobre mr, né? Certo? Então, nós vamos ter o seguinte: θ eu vou substituir, ele vai ser y dois pontos sobre r igual a menos 2 lambda massa e raio, certo? Massa e raio. Logo, eu percebo que os raios serão eliminados, né? Então, eu vou ter aqui lambda. Vamos ter lambda aqui como sendo menos 1 sobre 2, que multiplica massa e y. Ou seja, dessa forma a gente conseguiu definir o nosso lambda, né? A nossa força de tensão, nossa força de atrito, né? A nossa força de vínculo, certo? Do disco em relação ao plano, né? Inclinado. Ok? Então assim a gente define aí o nosso lambda. Por que eu sei que o meu lambda é uma força de atrito? Bem, eu percebo que aqui eu tenho uma negação. Aqui eu tenho massa e aceleração. E isso aqui é força, né? Isso aqui é princípio fundamental da dinâmica, né? Segundo a lei de Newton, né? Então, se isso aqui é força, logo eu tenho uma força de atrito, né? No sentido oposto ao movimento, certo? No sentido oposto ao movimento. Então aqui eu defino uma força de atrito, certo? Minha força de atrito aqui, certo? Força de atrito que a gente pode chamar de FAT, né? Força de atrito, ok? Porque nós temos um sinal oposto ao movimento. E aqui nós temos força, massa e aceleração. Ok? Então nós temos aí nosso lambda como força. Ok? Uma força de atrito. Certo, agora que já encontramos nosso lambda, a gente pode encontrar as nossas equações concretas, né, do movimento. Certo? Vamos buscar lá na outra página a nossa aceleração em y, né? Então a gente definiu a nossa aceleração parcialmente em y como sendo essa equação aqui, certo? Vou copiar e vamos colar aqui nessa página, já que já encontramos o nosso lambda, né? A nossa força. Ok, se a gente substituir o nosso lambda, né, dentro dessa equação aqui, o que a gente percebe é o seguinte, certo? Vamos substituir, vamos lá, passo a passo. Y dois pontos é G, né, aceleração gravitacional, seno alfa, mais 1 sobre m, que multiplica menos 1 sobre 2, massa e y dois pontos. Ok? Certo. Ok. Vamos continuar em outra página. Ok. Certo. Continuando, nós temos aqui eu posso eliminar as massas, né? Esse sinal vai se opor a esse.
Então nós teremos aí y, dois pontos, a nossa aceleração em y, g, seno de alfa, menos y, dois pontos, sobre 2. Concordam? Ok. Logo, eu quero o meu y, né? Eu vou passar para o outro lado da igualdade, esse que é apenas álgebra, né? Vai somar aqui, ó, sobre 2, g seno de alfa, ok? Isso aqui eu posso colocar em evidência, esse meu y aí, ficando y dois pontos, 1 mais 1 sobre 2, isso igual a g seno alfa, né? Igual a g seno alfa. Logo, isso aqui é uma soma de fração, né? Fração mista, né? Onde nós vamos ter aí, esse 2 vai multiplicar, ou vou somar, vai ficar 3, e o 2 embaixo permanece no denominador. Então, isso aqui vai ser 3y, duas linhas, y dois pontos, que multiplica 3 sobre 2, igual a g seno de alfa, certo? Logo, y, dois pontos, a nossa aceleração, o 2 vai passar multiplicando, então 2 sobre 3, g seno alfa. Ok? Então, essa é a nossa aceleração do corpo, né? Do disco. Aceleração do disco em relação ao plano inclinado. Ok? Se a gente perceber, é como se a nossa gravidade estivesse multiplicando esse produto para definir uma proporcionalidade entre a aceleração do corpo e a aceleração da gravidade mais precisa, né? Para a gente encontrar um valor mais preciso da aceleração em relação à aceleração gravitacional. Certo? Então aqui a gente define a nossa aceleração, certo? Ok? Beleza. Então nós temos aí a nossa aceleração do corpo em relação a y. Agora a gente precisa encontrar a aceleração angular, né? A aceleração angular, nós chegamos à conclusão que ela seria isso aqui, né? Certo? Ok, então basta a gente substituir o valor de lambda, né? Basta a gente substituir o valor de lambda para definir a nossa aceleração angular, ok? Se não me engano, acho que a gente trouxe para cá, ali, lambda é menos 1 sobre 2, my, dois pontos, certo? Só que agora vai ficar fácil, por quê? Porque a gente definiu y, quer dizer, a gente definiu θ, não sei se vocês estão recordados, só dar uma pausa e voltar ao vídeo. θ dois pontos como y dois pontos sobre r, né? Sobre r. Então, a gente encontrou a aceleração em y, basta apenas substituir na nossa função manipulada aí, generalizada, de θ dois pontos. Então ali nós temos o nosso y é 2/3 da gravidade seno alfa. Então, se a gente substituir aqui, ó, nós vamos ter θ
dois pontos, aceleração angular, como sendo 2 terço multiplicando R, G, seno e alfa. Não é isso? É isso. Ok, então perceba que a aceleração angular ela é menor que a aceleração do corpo, né? Que a aceleração angular está relacionada ao movimento das massas, né? O momento de inércia do disco, né? Das massas em relação ao seu próprio eixo, né? Então, se é 3 vezes o raio, então significa que 2 vai dividir 3 vezes o raio. Então, isso está tendendo aí a zero, né? Certo? Uma aceleração muito pequena, né? Mas está ocorrendo. E a nossa aceleração em y vai ter também sua aceleração, mas y dois pontos maior que θ dois pontos, ok? Dessa forma a gente encontra aí as nossas equações de movimento, né? As nossas equações do movimento, tanto em relação a y como em relação a θ, ok? Vamos só voltar ali para a página inicial, que a gente definiu o item B, né? Achamos as equações de movimento. Bom, a força de vínculo e a aceleração angular, a gente encontrou a aceleração angular, né? Encontramos a aceleração angular, foi justamente o nosso θ ponto. As equações de movimento também encontramos, que é nossa equação em y, né? Dois pontos. O que nos restou foi a força de vínculo, né? As forças de vínculo, né, que estão atuando aí sobre esse sistema. Bom, como as forças tranquilo para encontrar, vamos definir aqui mesmo, né? Vamos definir para a gente finalizar esse exercício e iniciar um novo exercício no próximo vídeo. Então, como é que a gente define as forças de vínculo em um sistema com vínculo, né? Quando a gente vai definir, nós chamamos de Q em Y, que é a força em Y, onde vai ocorrer um somatório, certo? De K, né? Um somatório de K, certo? Que multiplica uma superposição entre lambda K, né? Lambda K em relação a lambda K, né? E isso multiplicando a parcial da função em relação à própria variável, né? Certo? Ok? Isso em relação ao tempo, né? Isso em relação ao tempo. Ok? Então nós temos lambda K, é uma superposição em relação ao tempo da parcial da função em relação à variável. Nossa variável y. E isso é igual. Bom, nós temos lambda. A gente definiu lambda como sendo menos 1 sobre 2. Multiplica massa y dois pontos. Nós temos a parcial. Nós temos a parcial da função de vínculo em relação a y. Para quem não se recorda, se você não se recorda, pausa, volta o vídeo. Mas a gente definiu que isso aqui vale 1, né? Vale 1. Então, multiplicando tudo isso aí, lembra aquela força de atrito? Então, as forças de vínculo, a primeira é a força de atrito. E está relacionado a y, ou seja, o movimento é para baixo e a força de atrito que está ocorrendo é oposto, né, ao movimento do rolamento. Então nós temos aqui a força que faz o corpo entrar em movimento e temos o nosso FAT, né, que é a força oposta que faz o corpo amortecer, né, frear, certo? Desacelerar, ok?
Então essa é a nossa força QY, né? Força de vínculo 1, certo? Que nós temos, ó, massa aceleração, então é menos a metade da massa aceleração, essa força. E o nosso Qθ, né? Nosso Qθ, quem será o nosso Qθ? Que força é essa que está agindo aí sobre o sistema? Da mesma forma, nós temos uma superposição de K a infinito, né? Vamos imaginar aí que seja K infinito, certo? Onde nós temos Y também em K, em relação ao tempo, da parcial de F, e em relação a θ. A gente sabe que lambda é menos 1 sobre 2, massa y 2 pontos, e a parcial em relação a θ, a gente descobriu que era menos r. Lembrando que aqui a gente tem o nosso y, né? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer, porque aqui a gente encontrou a força de atrito, mas a gente quer a força de vínculo completa, né? Então nós temos y e podemos substituir y para saber quem realmente é essa força aí. Quer ver, ó? Aqui, ó, nós temos y, né? 2/3 multiplicando g seno alfa, né? Já que o corpo está rolando com ação gravitacional. Então, eu posso definir como sendo QY igual menos 1 sobre 2, massa, y é 2/3, a gravidade, seno alfa, certo? E isso aqui será igual a menos, esse 2 eu elimino, menos 1/3, deixa eu melhorar isso aqui, menos 1/3 de G seno alfa, certo? Assim, esquecemos da massa, né? Menos 1/3 da massa, gravidade, seno alfa. Ou seja, na força Y, né, encontrando as forças de vínculo através desse sistema aqui de superposição, nós encontramos uma força. O lambda é a nossa força de atrito. Mas quando a gente substitui a aceleração em y do corpo, a gente encontra uma força peso aqui, ó, que como é oposto ao movimento, então eu vou chamar de normal, né? Essa é minha força, essa é a minha força normal, né? É a minha normal do sistema, ok? É a minha N. E tudo isso aqui é o ângulo em que a normal está sendo aplicada no corpo. E isso aqui é o meu coeficiente de atrito, né? De atrito dinâmico, vamos dizer assim. Certo? Então, é como se nós tivéssemos aqui o nosso FAT igual a coeficiente de atrito normal seno alfa. Ok? Então a gente percebe que nós temos aqui a força normal. Força normal. Nossa força normal. Ok? Encontramos aí a nossa força normal em Y. Massa, gravidade. Isso aqui é peso. Como é oposto ao movimento, então a força peso está somando com o movimento, já que o corpo está descendo, então a normal é oposta, né? Então é a força de atrito, certo? É um FAT, é uma força de atrito dinâmico,
Logo, se é força de atrito dinâmico, tem que se opor. E para se opor tem que ser uma normal aí. Ok? Bom, agora nós podemos definir a nossa força Qθ, né? Nossa força Qθ. Ok? Então, o nosso Qθ, ele será a superposição em K, em lambda K em função do tempo, da parcial da função de vínculo em relação a θ. Certo? Sabemos que lambda é menos 1 sobre 2, massa, y, 2 pontos, e a parcial da função de vínculo em relação a θ vai nos dar menos r, né? Ok, então, nosso Qθ, nossa força aqui, que não sabemos que força é essa, força de vínculo aí que está agindo sobre o corpo, nós vamos obter menos 1 sobre 2, massa. Já sei que meu y2 ponto é 2 sobre 3 g seno alfa. E isso multiplicando aí menos r, né? Ok, isso multiplicando menos r. Agora, meu Qθ, minha força em θ, será, aqui elimino, sinal negativo, nós temos aí uma força positiva, né? Então, nós temos 1/3 positivo, ó, já melhorou, né? Já diferenciou da força Y. Massa, G, R, seno, alfa. Agora eu lhe pergunto, que força é essa que nós encontramos? Bom, galera, essa força é nada mais que o nosso torque, né? O nosso torque, que a gente representa na física como sendo força multiplicando o braço de alavanca, né? Alguns colocam B maiúsculo, outros colocam B minúsculo, multiplicando aí o nosso braço de alavanca. Ou seja, aqui nós temos a força, certo? A força peso, né? E a força peso, ela é para baixo, certo? Como está positiva, ela está proporcional ao movimento, ela está de acordo com o movimento, já que isso aqui é positivo, esse coeficiente. Então, a força peso multiplicando o ângulo, né? Que onde o corpo está rolando, e o R representa uma constante, que é o braço de alavanca, certo? Então, nós temos aqui um torque, né? Que faz o nosso corpo, o disco, rolar, certo? Dessa forma, a gente define aí as forças de vínculo. E consequentemente, resolvemos todos os subitens dessa questão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido as resoluções. Essa foi mais uma resolução de questões físicas relacionadas agora à mecânica analítica. Como eu pedi a vocês, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você está gostando, para o YouTube entender que você está gostando do canal, ele vai lhe notificar com novos vídeos, certo? E compartilhe, deixe seu comentário para possíveis dúvidas, certo? E não esqueça que a educação transforma sua vida, beleza? Valeu, monstro, um abraço, fica com Deus, boa sorte e até mais.